Como você se sentiu na sua primeira atuação em grandes operações? Eu me senti perdido. Por quê? Porque eu não estava preparado. Atuar em grandes operações é muito diferente. Só para o público em casa poder entender o que significa grandes operações dentro da advocacia. É uma situação envolvendo acima de quantas pessoas ou é toda uma rede? Grandes operações são processos com multiplicidade de réus ou acusados, tem multiplicidade de crimes imputados, tem diversos meios de obtenção de provas que não são heterodoxos, ou seja, você tem ali escuta ambiental, interceptação telefônica, telemática. Existe um tempo de maturação para aquela operação explodir, ou seja, quando seu cliente começa a ser citado, ou então quando já vem aquele mandado de busca e apreensão, de prisão preventiva, aquela operação já estava sendo trabalhada há muito tempo. Então são processos completamente diferentes. São processos que envolvem um certo grau de maturidade profissional muito maior do que os processos que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Você começa a atuar simplesmente com uma denúncia de 200 páginas. Hoje nós temos denúncias de processo normal com 3, 4 páginas, 5 páginas. Imagine você ter uma denúncia com 200 páginas. Quantas páginas não vai ter um inquérito policial daquela operação? Eu tenho uma operação lá no escritório que tem 10 mil páginas de inquérito policial. Perfeito. Só para o público poder entender um pouco mais. Atualmente hoje no nosso Realidade Paralela, o nosso papo é muito profissional. Resenha, a gente dá uma risadinha rapidinho, mas a gente volta muito para parte técnica, para o pessoal, a sociedade, de certa Sim. forma, quem nos acompanha, poder entender. A gente não fica só focado na advocacia, não. Também a gente atende, traz outros públicos também para poder entender como é que funciona. Situações de grandes operações muitas vezes também envolve crime organizado. Porque envolve diversas pessoas, tem toda uma logística, que ali tem uma cadeia de pessoas Em envolvidas. sua maioria das vezes é o crime organizado. Isso. Em investigação em andamento, só para poder o público em casa poder entender. Em investigação em andamento, como o advogado consegue acompanhar em grandes operações a situação do cliente dele? Às vezes o cliente dele não foi pego ainda, mas tem gente que já está no grampo há muito tempo, ou já tem alguns dos envolvidos já presos. E você está sendo o advogado daquela situação ali de grandes operações, mas ela está em andamento, a investigação está em alta, mas o seu cliente ainda não foi captado. Tá na iminência. Isso. Ele ainda está ainda na probabilidade de cair na rede. Como é que você consegue ter essa expertise para poder atuar, só para o pessoal poder acompanhar como é que a advocacia criminal ela funciona? Tem um princípio básico para o advogado em grandes operações: fique vivo e não seja preso. Por que, Carlos, essa frase? A grande operação ela vai estar ligada à quantidade de pessoas ali envolvidas e tem uma porta aberta para diversas outras entrarem. Muitas das vezes a polícia faz a grande operação visando tão somente chegar em um determinado alvo que não faz parte daquela cadeia de alvos que foram presos naquele primeiro momento. E a gente chama isso, muitas das vezes, de fishing expedition. É uma pescaria probatória. Eu vou buscar tudo aquilo que tem ali, né, com uma falsa sensação de que eu estou fazendo ali o objetivo da operação, quando o objetivo ele é completamente escuso. E você não sabe como funciona isso, porque você não está lá dentro. Para saber isso, só estando dentro dos órgãos que fazem essas buscas, das agências de inteligência, que precisam chegar até aquele determinado alvo. E qual é o papel do advogado nisso tudo? Primeiro é ter muito cuidado, porque o que tem de advogado caindo em grande operação não está no gibi. Tem muito advogado hoje que entra dentro de uma grande operação porque não sabe a magnitude do processo que está se metendo. E às vezes você vê advogado orientando o cliente a se esconder. Você vê advogado orientando o cliente a fracionar o depósito do dinheiro, que é ilícito. Então acaba incorrendo numa lavagem de dinheiro. Muitas das vezes o advogado ele acaba recebendo aquele honorário sem dispor da segurança fiscal devida, ou seja, um contrato de honorários, uma declaração muito bem organizada de imposto de renda, o pagamento desses tributos, o lastro fiscal do dinheiro que vem do seu cliente, entra na sua conta e o serviço que você presta. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado quando você capta uma grande operação. Quando chega até o seu escritório
um cliente que está envolvido num processo desse tamanho, dessa magnitude? Porque muitas das vezes o cliente que vai chegar no seu escritório, Carlos, ele já está grampeado. Ele não sabe, mas ele já está grampeado. E as informações que você está trocando com ele está sendo encaminhada para o vigia ou para o guardião, que são sistemas de monitoramentos das agências, e aquelas informações elas vão ser distribuídas e adequadas no determinado contexto que eles acham pertinente. E aí depois para você destruir isso dentro de um contexto probatório é muito complicado. Por exemplo, eu já atuei em operações que a gente acredita que não acontece. E aí serve muito para os advogados que infelizmente estão dentro de um caminho sem volta, que é o caminho do crime. Porque a linha dentro da advocacia criminal ela é muito tênue entre a advocacia séria e entre a criminalidade. O seu cliente ele pode estar na criminalidade. Você vai defender o direito dele. Daí para você virar criminoso é uma linha muito curta. E aí eu tive uma operação lá no estado do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano agora. Acredito que sim. E o GAECO, né, de lá, simplesmente começou a monitorar quantas vezes aquele advogado ia no presídio. E o presídio, em sua maioria das vezes, você anota o caderno. E o que mal tem anotar no caderno o nome do advogado? É que ele não está indo para sistema nenhum. É geralmente o que quem está fazendo errado pensa. Aquilo ali não é digital, não está indo para um sistema. Eu posso vir aqui todo dia, eles vão anotar todo dia. E aquelas anotações de quantas vezes aquele advogado ia na semana visitar o preso, começou a ser analisada dentro de um caráter investigativo. E começou-se a puxar uma linha dos dias que o advogado ia até o presídio e dos fatos que aconteciam na rua. E esse fio começou a ser desemaranhado. E aí começava a se entender que no momento que ele ia até o presídio, na rua acontecia um determinado ato. Se uma decisão precisava ser tomada na rua, pela parte da noite, à tarde esse advogado estava lá. E identificou-se que no ano, analise, a operação durou um ano só monitorando um advogado. E você esquece. Você não vive todo santo dia, 24 horas por dia, atento. Não tem como. É impossível. Imagine você ser monitorado por um ano. Tá tudo acontecendo bem. Dia dos pais, dia das mães, seu aniversário, aniversário de casamento, os clientes, trabalho, tudo tá fluindo. E você recebe mandado de prisão. Você não consegue controlar isso. E as agências conseguem. A paciência dos caras são muito grande. É muito grande. E daí, analisou-se esse ponto e identificou que o advogado ele foi 368 vezes ao presídio, enquanto o advogado da área, da região, o advogado criminalista que tinha mais processos naquele estado, mais pessoas presas sob a sua titularidade como patrono, foi somente 56 vezes no ano. Enquanto o cidadão que só tinha 2 clientes foi 368 vezes. E daí esse advogado, infelizmente, foi preso nessa operação como uma das ligações financeiras do crime organizado. E isso é triste demais para a classe. Né? Eu entendo que, às vezes, a necessidade de estar dentro de um contexto que realmente é difícil, né? De você conseguir ter cliente, de você conseguir ter cartela, de você conseguir performar, a necessidade ela acaba colocando o advogado numa circunstância dessa. Eu entendo, às vezes isso acontece, mas daí, para você entrar na criminalidade, você precisa pensar 2 vezes o quanto você tem a perder com aquilo, né? E o problema de grandes operações é justamente esse. Às vezes chama atenção as propostas que você recebe, às vezes chama atenção o volume financeiro que a organização movimenta. E se você não estiver muito bem preparado psicologicamente, mentalmente e, acima de tudo, com um propósito que a gente conversou mais cedo, acaba metendo os pés pelas mãos. Então, o desafio das grandes operações, do advogado que está hoje captando esse cliente, que está sob o seu patrocínio, é justamente entender qual é o limite. Porque se você acabou de trabalhar com esse cliente, se você fechou a procuração, você, muito provavelmente, também está sendo monitorado.
os seus passos enquanto advogado será monitorado. Ah, mas não pode. Ah, mas o asilo inviolável, o escritório do... Teoria versus realidade. Não vai pra essa, amigo. Ah, mas no parlatório não pode. Não vai pra esse caminho. Cuidado. Cuidado com o que você conversa com seu cliente no parlatório. Uma escuta ambiental é desse tamanho aqui, ó. É verdade. Cuidado. Pior que isso é verdade. Infelizmente. E aí, às vezes a jovem advocacia cai de paraquedas num processo desse. E acha que tá fazendo todo aquele trabalho, ganhando a confiança. Porque o criminoso, ele é persuasivo. Ele te convence, se você permitir. Né? Porque muitas das vezes a gente sabe que a gente trabalha com clientes que são inocentes, mas às vezes a gente sabe que trabalha com clientes que cometeram um erro e você não pode permitir que a punição desse erro seja superior ao crime que ele cometeu. O seu trabalho é defender o direito. E ponto. Todo mundo tem direito a um advogado, meu querido. Porque na verdade tem gente que é do crime e tem gente que cometeu o crime. O crime. As pessoas precisam, na verdade, separar, Exatamente. entender, na verdade, né? Quando é a pessoa do crime e quando a pessoa cometeu o crime. Exatamente. E quando você atua nesse tipo de processo, infelizmente, né, você vai lidar com todo tipo de circunstância. Já as mazelas que a gente enfrenta em processos comuns, e você vai enfrentar agora realmente a dificuldade de uma advocacia criminal. De trabalhar com uma agência especializada de segurança, de trabalhar com um grupo de repressão ao crime organizado, composto por diversos promotores, pessoas experientes na área, Tudo. que sabem cada ponto que é movimentado. Você vai lidar com pessoas que têm fácil acesso à quebra de sigilo bancário, à requisição de meios não heterodoxos de prova, a movimentações que se consegue através de herb, de telefone, que consegue grampear notebook, aparelho de celular, computador, sua casa, tudo os caras conseguem fazer e não é filme não, eu já vi. Verdade. Não é filme não, eu vi isso. A Polícia Federal tem um aparelho, a Polícia Federal tem um aparelho que escuta a nossa conversa em um raio de não sei quantos metros. Eu nunca vi uma tecnologia dessa. Eu vi dentro de uma operação. Outro dia eu fiz uma postagem no Instagram. Cuidado, você pode estar sendo monitorado. Pode monitorar o WhatsApp, sim. Ah, não, o WhatsApp é criptografado. Eu já vi dentro de operação monitoramento de WhatsApp. Eu já vi. Mas aí, no caso, é ligações extensa, né? Eu já vi ligações. Extensa, no caso, né? Não, ligações curtas. A única coisa que eu não... Curta. Curta. A única coisa que eu não vi foi ligação de vídeo, até hoje. Eu nunca vi. Vídeo chamada, eu nunca vi. Pelo amor de Deus, quem for fazer o errado, cuidado, porque às vezes tem também. Eu só nunca vi, não quer dizer que não existe. Viu? Daqui a pouco, Não, Carlos. é verdade. Ah, não existe. Eu nunca vi. Agora eu já vi chamada curta. Eu já vi mensagem de texto. Eu já vi Telegram. Eu já vi diversos aplicativos. Ah, não grampeia. Cuidado. Quando os caras querem achar, eles acham. E aí esse é o papel do advogado. Viva como se tivesse monitorado. Faça o seu trabalho. É estratégia processual. E ponto. Não leva recado, não. Às vezes um recado, Carlos, você que tem um brilhante livro que fala sobre o sistema prisional, às vezes um recado te coloca em um mau lençol que você não imagina. Um recado parecia bobo. Avisa pra minha mãe que precisa colocar o gato pra tomar banho amanhã. Você não sabe o que é isso, cara. Você não tem nem gato. Você não sabe o que é isso. Cuidado. Né? Às vezes um detalhe bobo que você não tá ali, né, dentro da especificidade do mundo do crime, e você vai levar aquele recado, o fulano falou que tem que botar o gato pra tomar banho amanhã. E aí no outro dia a federal tá batendo 5 horas da manhã em sua porta, porque aquele gato foi lavado em outro local e não era um gato, e aí complicou as coisas, dificultou as coisas. Né? Por isso que o trabalho tem que ser ético, sério e profissional, ponto. Não tem recado, não tem conversa. Geralmente é o que eu falo com os clientes. A conversa aqui é reta, é sobre o processo. Você me conta o que aconteceu, a gente faz a estratégia dentro do nosso trabalho legal. Não vou levar recado, não vou mandar mensagem. Você conversa, faz recado, faz o que você quiser na visita. Aí você passa a mensagem. Toda semana, eu não vou aí toda semana, a visita também é toda semana. Tu passa a mensagem pra visita. E tá tudo certo.
Simples. Ah, não, doutor, mas aí eu vou lhe destituir. Eu já perdi cliente assim. Ah, eu preciso que você faça isso. Não... Forte abraço. Preciso fazer isso.